Oi, Oi, Priscila. Olene, tudo bem? Bem-vindas. Vamos falar aí um pouco mais sobre o REAC para as pessoas entenderem melhor? Vamos. Acho que uma coisa que é importante falar, Olene, é que o REAC, né, em termos mentais, nesse nível aqui que a gente está, ele não é para todo mundo, né? O REAC, ele é para todo mundo, quando eu falar vocês vão entender. O REAC, ele é para todo mundo porque ele beneficia o corpo de todo mundo, ninguém fica sem resultado, Certo. 100% das pessoas que fazem, elas têm resultados, tá? A questão é que a gente fica muitas vezes no nosso mental e a gente quer aquele X resultado, Uhum. a gente quer aquela X coisas mudando e o REAC não funciona assim. Ele vai acompanhar o teu corpo, né? Ele respeita o teu organismo. Por que ele respeita o teu organismo? Porque ele não insere nada no teu corpo, né? Ele não vai colocar nada dentro do seu corpo. Ele só vai despertar o seu sistema imunológico. E é o seu próprio corpo, o seu próprio sistema que vai escolher o que ele vai. Como, né, também. Que vai escolher o que ele vai, né? A gente sabe que o corpo trabalha assim. Ele vai aonde ele acha que precisa salvar primeiro pra gente sobreviver, né? Porque ele tá ali, o corpo ele funciona dessa forma. A prioridade dele é sobreviver. Me vem uma dúvida, Priscila, assim, uma curiosidade, né? O REAC, ele respeita as nossas crenças ou ele atua em cima das crenças, dissolvendo ou iluminando nessa coisa das crenças? A coisa da crença. Ele não vai atuar em cima da crença, tá? Ele vai atuar no teu corpo. O que a gente precisa saber é o que o teu corpo influencia na tua crença. E aí, quando eu trabalho o teu corpo, quando eu aplico o REAC, por exemplo, no teu sistema límbico, e o teu sistema límbico vai regular, né, o próprio organismo vai trabalhar para regular o que está disfuncional, o teu sistema límbico vai passar a funcionar da maneira que ele tem que funcionar. E aí, isso sim é que vai interferir nas crenças, tá? É porque eu penso assim que o. Não é que eu penso, né? O que eu percebi é que as crenças muitas vezes molda aliás, o corpo é moldado pelas crenças. Então a E crença está vice-versa. dominante. Então quando atua no corpo, ele já está baseado na crença, né? É vice-versa. Sim. Uma coisa mexe na outra. Tanto o corpo forma crenças, como crenças atuam no corpo, tá? Então, assim, se eu cresço, por exemplo, com algo sendo embutido em mim, a vida inteira eu acreditei, sei lá, vamos falar aqui, vou dar um exemplo bem, tá? Eu nasci com uma doença hereditária. Tá? Tem lá no meu DNA, eu não fiz exame nenhum, hoje tem exame para você ver isso, mas eu não fiz exame nenhum. Só que na minha família todo mundo tem, vou colocar tireoide, vai, ou diabetes, vamos falar da diabetes. Todo mundo tem diabetes na família. Então vamos supor que eu cresço ouvindo meus pais falando, não come doce que você vai ter diabetes. Não sei o que você tem diabetes, porque tem diabetes na família, porque não sei o que lá, porque não. Então assim, eu poderia ser uma pessoa que tenha no meu gene, no meu DNA, a diabetes e nunca manifestar, se não fosse essa interação com o ambiente. Então, veja, a crença de que eu vou manifestar é uma crença que está sendo colocada pelos pais. A crença de que eu vou manifestar diabetes pode mudar o meu corpo e fazer com que o meu DNA se abra, né, a minha célula se abra para essa doença do diabetes, tá? Sim, porque a informação ela está contida no campo, né? A criança, o jovem, o pré-adolescente, ele absorve a crença que está no campo familiar. Exatamente. E isso muda, é o ambiente, é a epigenética do corpo, né? A epigenética é o ambiente do corpo. Então, e ao contrário também pode acontecer. Eu posso, por exemplo, passar por uma situação emocional que na minha crença não era uma coisa tão horrível assim. Eu nem achei, nem achei que aquilo foi tão assim horrível. Mas o meu corpo se assustou. O meu corpo marcou, tá? Então eu vou ter uma alteração no meu corpo, ali no meu sistema límbico, tá? Então ele vai fazer o quê? Uma disfunção na célula. E aí a partir dessa disfunção eu começo a ter
problemas, porque aí é a somatização que a gente fala, né? Então existe ali você tá vivendo a vida normal, né? Tive um conflito no relacionamento, passei ali um tempão num relacionamento tóxico, aquilo foi me intoxicando, eu não percebi, o meu corpo foi absorvendo isso e foi somatizando essa doença. E aí ele também vai interferir em crenças. Por quê? Ele também forma crenças, porque daí, por exemplo, eu posso desenvolver uma síndrome do pânico e a partir daí eu tô com uma paciente assim, ela teve um problema, aí o corpo dela reagiu com medo extremo, ela desenvolveu síndrome do pânico e aí a partir da síndrome do pânico ela começou a acreditar que ela não era capaz das coisas. Então, uma mulher que estava super autoconfiante, com uma super autoestima que ela tinha, ela simplesmente teve uma quebra de confiança com ela mesma, por conta de uma reação do corpo, a leitura que ela fez. Entende? Então uma coisa vai interferir na outra. Sim. Tá? E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? O REAC, quando eu falo REAC não é pra todo mundo, ele tá... porque é a nossa mente, né, que atrapalha, às vezes, por não acreditar nele, né, que ele tá fazendo uma ação no corpo. Por quê? Porque ele depende muito da autopercepção que você tem do seu corpo. E tem gente que não tem isso trabalhado, Lene, né? Tem gente que não conseguiu, né, trabalhar essa autopercepção, não se percebe muito. Então, esse primeiro protocolo, por exemplo, que a gente vai fazer hoje, tá? Eu vou pedir para você fazer alguns testes. E aí eu vou falar, caminha aqui para mim, mas caminha de uma forma consciente para que você sinta o seu corpo. Para que você sinta para ver se tem alguma dor, alguma tensão, alguma coisa, porque ele atua esse protocolo específico, né? Ele atua nessa mensagem muscular para o corpo. Então, tem gente que não consegue perceber, tá? Tem gente que não consegue perceber não percebe tensão nenhuma. Aí, quando eu aplico, não percebe que mudou. Nossa. Então, assim, não tem autopercepção. E aí, como é que vai falar que o aparelho funciona ou não funciona? Acaba sendo uma coisa subjetiva. Só que não é subjetivo, porque a gente faz exame de sangue, a gente vê que altera, né? Então, assim, quando se trata de questões emocionais, a gente depende muito da subjetividade da pessoa. Mas quando vem alguém aqui que tem uma questão que aparece no exame de sangue, então vou de novo falar da diabetes, por exemplo. Eu tenho um paciente aqui que ele veio e o objetivo dele era prevenção de saúde. Ele, né, viu o REAC, para o filho dele atuou numa questão emocional que resolveu, e como ele sabia que era para doenças no corpo também, ele falou, quero prevenção de saúde. E aí ele veio. Tá lá no exame de sangue, não tá mais com diabetes. E nem terminou o protocolo ainda. Então não tem como dizer que não, que não melhorou, entendeu? Não tem como dizer que quando eu faço exame de sangue, eu tenho a questão do Hashimoto. Não tenho como dizer, olha, não funcionou. E eu só fiz isso. Tá? Eu trabalho a favor do meu corpo, eu tenho outros pilares também, que é o do exercício físico, da alimentação, cuidar do sono, porque a gente sabe de tudo isso, né? O nosso corpo precisa desse cuidado. E o REAC, ele é mais um deles. Só que ele é muito poderoso, porque ele conversa com o teu corpo. Internamente, entende? Mas, quando eu falo que o REAC não é pra todo mundo, é só no sentido mental. É só se você consegue perceber o seu corpo, se você consegue acreditar no que está acontecendo, se você tem, né, um exame de sangue talvez te ajude com isso, né? Mas eu percebo que as minhas pacientes, às vezes, eu tô aqui em terapia e aí a gente tá fazendo REAC, né? Não falo nada. Aí elas começam a vir e eu percebo as mudanças. Aí eu falo assim, você melhorou nisso, você percebeu? É verdade, eu melhorei nisso. Então, nossa, o que será, hein? Aí eu só faço assim, ó. Porque eu sei o que a gente espera do REAC. Entende? E aí eu sei o que foi a terapia, porque eu tô há muitos anos trabalhando só com terapia. Aí eu sei o que foi terapia e sei o que foi REAC. Entende? Então, quando eu tenho alguém que tá fazendo associado a terapia junto com o REAC, é maravilhoso. Porque aí a gente consegue trabalhar essa percepção, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se me permite, vou dar um exemplo da minha mãe, né? A minha mãe, ela já fez ela tá terminando agora o segundo ciclo dela, né? Então ela fez o primeiro ciclo,
Aí eu falei, ela veio porque ela queria melhorar o sono. Ela falou, preciso dormir. Preciso dormir. Aí a gente começou fazendo da orelha, né? Que é o estratégico, que a gente cuida ali do corpo mesmo, de todas as funções e tal. E ela não tava vendo muita diferença. Aí a gente entrou com um colete, né? Ali, que é o do sistema límbico. Então, assim, provavelmente o sono dela estava ligado a alguma coisa do sistema emocional ali, inconsciente, límbico, porque daí ela começou a dormir melhor. Aí ela falou, Priscila, durmo ainda, eu queria deitar e dormir, né? Mas durmo pouco, mas assim, acordo bem. É um sono que revigora. Mas aí, ela ainda não ficou satisfeita com isso, porque é aquilo que eu falei, a expectativa. Eu quero que o meu corpo atue nisso, e o corpo não é assim. Às vezes tem camadas antes, né? Exato. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aplicamos o primeiro ciclo e tal, e aí um dia eu conversando com ela, falei, já tá na hora da gente pensar no segundo ciclo, né? Aí ela falou assim, eu falei, como é que foi, né? Esse tempo, como é que você se sentiu, tal, 6 meses, né? Aí ela falou assim, ela falou, não sei, eu não consegui perceber muitas coisas. Por quê? Porque ela tava focada no sono. E o sono, ela não tava dormindo mais horas. Tava revigorada, mas assim, não tava dormindo mais horas. Aí eu falei assim, tá, e como é que tá a questão da sinusite que você tinha a cada 2 meses você tomava Alegra? Aí ela, não tive mais. Como é que foi a rinite alérgica? Não tive mais. Como é que foi a confecção dos relatórios, das coisas que ela tinha uma questão, né, de concentração e tal? É verdade, fiz tudo. Ai, nossa, é verdade, eu não fiquei mais doente. Então, assim, aí ela foi fora dizendo, né, Olene, que o que não acontece, a gente não enxerga, né? Então, eu não sei quantas doenças que ela deixou de pegar, ou que eu deixei de pegar. Verdade. Entendeu? Então, assim, é invisível, a gente não enxerga o resultado. Mas eu não sei quanto que eu fui exposta. Eu sei porque, assim, esse ano aqui veio, assim, um monte de paciente com gripe, com Covid, Nossa. E eu não peguei nada. Eu não tive nada, eu não tomo mais antibiótico. Né? Então, assim, esse ano pra mim, eu precisei de 4 ciclos pra chegar nisso. 4 não, 3, porque o quarto que eu fiz eu já tava bem. Né? Então, 3 ciclos que eu fiz pra realmente tá com o meu sistema forte. Mas por quê? Porque eu tinha muito comprometimento. Né? Eu sei disso. E tô ainda aí, não vou parar. Né? Legal. Não vou parar. Então, e aí minha mãe tá fazendo o segundo ciclo e super tá sentindo agora a diferença porque ela aprendeu a perceber. Entendeu? Aprendeu. Eu tô super curiosa e o que me chamou a atenção quando você falou que o REAC não é para todo mundo, porque eu estou percebendo muito o que tá acontecendo no sutil. Então, assim, tem coisas que a gente percebe e não dá para resolver por enquanto. Tem coisas que você fala, não, eu cheguei no meu limite, alguma coisa, algum milagre vai ter que acontecer comigo. E aí você chega com o REAC. Então eu tô super curiosa nisso, porque eu acho que ele vai me resolver exatamente numa questão que eu estou percebendo o meu corpo, né? E a minha mente, por exemplo, dificuldade de concentração, dificuldade da memória. E daí eu quero ver o resultado do REAC nisso, porque eu acho que a grande questão é, por exemplo, para mim, uma coisa que é muito importante é eu conseguir ler um conteúdo e saber aquilo que eu li daqui a pouco, daqui 2 dias, daqui 10 dias, e eu não tenho isso hoje. Eu não tenho um aprendizado rápido, por exemplo, que eu leia e consiga absorver um conteúdo. E isso me frustra profundamente. Tá. Então eu quero ver se o REAC vai atuar nisso. O REAC, ele atua muito nisso. Esse resultado a gente tem na maior parte das pessoas, tá? Mas é isso que eu tô falando. Vai depender do meu tempo, do teu tempo, do teu organismo, né? Do quanto que você consegue, né, recuperar. Tá? Certo. Então, vamos aplicar? Vamos aplicar, que eu acho que tem muita gente curiosa também para ver essa aplicação como que é, né? Muitas pessoas me perguntaram, eu falei, calma, vamos lá ver como que vai ser.
Então, acho Então, que vai eu ser nem. bem... Ó, eu. As pessoas ficam como. A gente tem um probleminha, né? É. Isso é crença, tá? De que assim, precisa dar trabalho, precisa ser. Nossa, preciso ficar 1 hora com o negócio pra poder fazer o resultado. Quanto mais tempo eu fico. A hora que você vê a aplicação, você vai até se assustar. É Né? rápido. É 1 segundo, tá? Uau! É 1 segundo. Mas você vai ver, é instantâneo. Tem uma coisa que não depende da percepção. A gente vai fazer um teste de assimetria, tá? O que, que é o teste de assimetria? Eu vou medir no teu joelho, você vai ver, né? Você vai sentar e levantar, eu vou medir no teu joelho. Você vai ver que o estímulo que o teu corpo, o teu cérebro manda para os teus músculos é assimétrico. Quando você sentar, vai fazer assim. Vai mais para uma perna do que para outra, tá? E aí eu vou aplicar, e isso não tem como mentir, né? Vai dar pra ver. Aí eu vou aplicar 1 segundo, tá? E vai mudar a sintonia do teu sistema, tá? O teu cérebro vai ajustar, porque todo mundo nasce com esse desajuste, tá? Só que esse desajuste ao longo do tempo da nossa vida vai criando problemas de postura, de força, de alinhamento e até respiratório, tá, Olene? Por quê? Porque ele tira a flacidez da língua e a língua vai para o lugar onde ela tem que ir, tá? E isso vai aumentar a tua capacidade respiratória, tá certo? Então tudo tá ligado no corpo, né? Então essa assimetria não tem como medir, tá? Não tem como mentir. Ela vai estar ali e quando eu aplicar você vai ver que minha mão não mexe mais. Você vai sentar e a minha mão vai ficar ali, tá? Isso não tem como falar, né? Agora o restante, a gente depende da percepção. Tá. Legal. Tá? Vamos fazer? Vamos fazer. Bora lá. Então bora lá.